Graças, paz, queridos, boa noite, pode assentar. Obrigado, vocês são extraordinários. João, se você puder ficar, vai ser maravilhoso. Então, boa noite, queridos. Que bom estarmos reunidos nessa noite, em nome do Senhor, sabendo que a presença do Santo Espírito está em nosso meio e que Ele tem grandes coisas para operar em nossas vidas. Porque é impossível a gente se achegar diante de Deus e sair de mãos vazias. É impossível se achegar com expectativa diante de Deus e sair do mesmo modo. Nós somos transformados de glória em glória à medida que nós desfrutamos da sua presença. A Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam, e nós viemos nessa noite buscar ao Senhor, nós viemos cultuar a Ele. O culto é para o Senhor, o foco, o alvo é Ele. Mas nós focamos nele, mas o foco dele está na gente. O foco do Senhor está nas nossas vidas. Ele nos ama, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Nós temos um Pai de amor, queridos. Aleluia. Eu peço que vocês abram a Bíblia comigo, por favor, no texto de 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, verso 13. Aleluia. Glória a Deus. Tivemos um culto maravilhoso pela manhã. Se você não esteve presente, ou se não pôde acompanhar online e ao vivo, ou durante o dia, eu te recomendo e te aconselho que você assista. Recebemos uma preciosa palavra da parte de Deus. Aleluia. Então a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Esse texto normalmente ele é lido ou declarado no final de uma reunião. Mas aprove a Deus que a gente comece essa mensagem com esse texto. Eu tenho uma palavra no meu coração e eu busquei trabalhar diante de Deus a palavra que Ele me deu, a inspiração para a gente seguir nessa noite. E essa palavra ela está relacionada num trecho desse versículo, um pequeno fragmento, mas nós vamos fluir da parte dele. Mas antes disso, eu quero fazer uma pausa ou abrir um parênteses para relembrar algumas coisas que nós temos ouvido nos últimos dias. Porque eu, de algum modo, quando veio essa palavra para mim, eu falei: Senhor, parece que não tem nada a ver com o que a gente tem ouvido. Eu acho que o negócio está meio bagunçado, eu acho que eu entendi errado, Senhor, será que é isso mesmo? E eu comecei a ficar no conflito e comecei a conversar com o Senhor. Eu falei: Senhor, é essa palavra mesmo? Mas quando eu fui revisar algumas coisas, inclusive hoje pela manhã, enquanto ouvi o pastor Felipe, se confirmou aquilo que Deus havia colocado em meu coração. Então, nós recebemos no culto da virada, com o pastor Janduí dizendo, ele falou algumas moedas a respeito do reino de Deus, e para relembrar, ele falou sobre a fé, sobre a obediência, o serviço, a generosidade, a gratidão, a oração e a adoração. E aí o pastor, ele trouxe um fragmento extraordinário, diz assim: Deus quer fazer alinhamentos de conexões. E aí quando eu li esse texto, eu falei: tem tudo a ver com o que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. Ele diz assim que estaria aberta uma estação por 2 anos, de uma restauração de muitas coisas. E nestas coisas que serão restauradas ao longo desses anos, por essa porta que foi aberta, ele diz assim: tempo será restaurado, relacionamentos serão restaurados, amor e famílias. Quando eu vi isso, eu falei: Senhor, tem tudo a ver mais uma vez. Glória a Deus. Ele disse também, e trouxe um alerta de que é importante que a gente venha alcançar um nível de adoração em espírito e em verdade. E esse deve ser uma meta nossa, queridos, viver de modo constante nesse nível de adoração em espírito. Ele disse também que Deus iria realinhar as nossas vidas com Ele. Realinhar as nossas vidas com Ele. Isso me faz pensar em ter intimidade, em ter comunhão. O pastor Bruno, por outro lado, no culto profético, domingo passado, ele falou sobre um tripé em que nós estaríamos sustentados ao longo desse ano, que seria fidelidade, generosidade e gratidão.
E nós só podemos provar disso porque Deus é fiel. Nós só podemos ser fiéis porque Deus é fiel em primeiro lugar. Nós só podemos ser generosos porque Deus, em primeiro lugar, é generoso conosco. Nós só podemos ter uma atitude de gratidão porque, mesmo Deus sendo todo-poderoso e não precisando de nada, Ele se alegra tanto que nos galardoa com a sua gratidão quando nós estamos diante dEle e quando nós correspondemos ao seu comando, ao seu sim. Então nós só podemos provar disso porque Deus, primeiro, isso faz parte do caráter de Deus. E aí o pastor Bruno trabalhou o Salmo 90, 17, em que eu vou ler em uma das versões que ele citou, que diz assim: e que a beleza e a benevolência do Senhor, nosso Deus, sejam sobre nós. A beleza de Deus sobre as nossas vidas. Agora, qual é o momento em que a beleza de Deus vem sobre a minha vida? Quando eu estou diante dEle. Aleluia! E ele diz assim: confirma a obra das nossas mãos. Ou seja, é Deus confirmando aquilo que nós estamos fazendo. Confirma a obra das nossas mãos. Ele falou sobre a importância de nós termos uma atitude contemplativa, e que isso faria que nós venhamos a enxergar Deus em toda a sua beleza. Uma conduta contemplativa, apreciando, tendo prazer. Ele falou sobre um tempo de favor e estabelecimento divino, onde nós teríamos conexões, influência e colheita. E ele, perto do fim, ele disse que era necessário ter coragem para dar passos em direção à vontade de Deus. Coragem, ousadia, sensibilidade para discernir a vontade, mas uma vez que a vontade for discernida, é necessário coragem e ousadia para seguir e fazer aquilo que Deus tem nos instruído a fazer. O pastor Felipe, nesta manhã, graciosamente, falou, e ele iniciou a ministração dizendo sobre Isaías 40, 31, dizendo assim: aqueles que esperam no Senhor. Ele ressaltou isso e foi tão precioso. Ele disse: não é aqueles que esperam do Senhor, é aqueles que esperam no Senhor. É nele, é junto, é na comunhão. E falou sobre os benefícios, de acordo com o texto. Ele falou sobre nenhuma tempestade ser suficiente para nos paralisar, porque nós estamos alicerçados, fundamentados na palavra de Deus, quando nós ouvimos e obedecemos aquilo que Ele nos disse para fazer. Ele falou sobre que ninguém cresce na zona de conforto, e aí está relacionado a ter coragem para ir em direção à vontade de Deus, que o pastor Bruno falou na semana passada. Ele compartilhou um pouco do seu testemunho e falou sobre que a pressão o conduziu a um lugar de dependência. Que lugar bom é depender de Deus. Veja, até as pressões te levam para Ele. As pressões que querem te paralisar, que querem te atrapalhar, que querem te desanimar, mesmo as pressões cooperam para você ir diante da presença de Deus, usufruir dessa intimidade incomparável com Ele. Bom, eu fiz um pequeno resumo então do que nós falamos nesses últimos cultos, as últimas palavras, e a palavra que eu tenho nessa noite para compartilhar sobre comunhão. E você vê que tudo que eu trouxe relembrando está relacionado à comunhão. Bom, nós lemos esse texto de 2 Coríntios 13, 13. E é interessante nós notarmos que esse é o encerramento profundamente teológico e pastoral do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. A gente entende aqui a rica compreensão que ele tem sobre a Trindade e sobre a comunhão com Deus e com os irmãos. A igreja de Corinto enfrentava grandes divisões nessa época. Havia muita divisão na igreja de Corinto. E Paulo, ele finaliza essa correspondência ou essa carta para os irmãos de Corinto, não apenas falando de bênçãos, mas ele deseja coisas que seriam fundamentais para a vida daqueles irmãos, e que é fundamental para a vida cristã. Ele reforça a importância da união deles
com Deus. Então, na primeira parte, ele fala sobre a graça do Senhor Jesus Cristo. Está isso relacionado ao favor imerecido que recebemos nós, pela vida, a morte e a ressurreição de Jesus. A graça do Senhor Jesus alcançou as nossas vidas. Essa graça sublinha o papel mediador do Senhor Jesus Cristo, o mediador de uma nova aliança, aquele que se identificou conosco e que nos substituiu. Se não fosse o sacrifício, se não fosse a graça do Senhor Jesus, nós não teríamos comunhão com Deus, do modo que nós podemos ter hoje, em que o véu foi rasgado, nós temos o Espírito Santo morando e habitando dentro de nós. Por outro lado, ele enfatiza o amor de Deus, enfatiza o amor paternal do Deus Pai. E esse amor paternal do Deus Pai é a fonte de toda a salvação. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor paternal do Deus Pai é a fonte de toda a salvação. E o amor de Deus motiva a obra de Cristo. Por outro lado, ele fala sobre a comunhão do Espírito Santo. Ele aponta esse papel que o Espírito Santo tem de nos colocar em intimidade, em comunhão com o Pai, porque na verdade o Espírito Santo é o Deus que está em nós. Da Trindade, a deidade do Espírito Santo é o que está em nós. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Ele não é um arrepio, ele não é um sentimento, ele não é um ventinho que sopra, ele é uma pessoa que mora em você, no seu espírito, e que te dá livre acesso ao trono da graça. Mas essa comunhão do Espírito Santo também nos possibilita ou capacita, nós temos comunhão uns com os outros. Nós recebemos o amor do tipo de Deus pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Paulo fala isso em Romanos capítulo 5. Então, pelo Espírito Santo, eu tenho o amor de Deus em mim. E porque eu tenho o amor de Deus em mim, eu posso transbordar esse amor para com o outro, para com o próximo. Porque a vida cristã não é para ser vivida sozinho ou em isolamento. Não. Cristo é o cabeça do corpo, nós somos a igreja, nós somos o corpo, e o corpo é formado por membros, e você é um membro desse corpo. E um membro fora do corpo acaba deixando de desfrutar da vida e dos benefícios. Aleluia, aleluia. É muito importante nós vivemos em unidade, queridos. O Espírito Santo, ele promove comunhão, e essa comunhão é essencial para superar divisões, porque o diabo sim, ele quer plantar divisões, ele quer te separar de Deus, quer te separar da sua família, ele quer te separar da igreja local dos seus irmãos, ele quer te separar dos seus amigos. O diabo, ele quer te isolar, ele quer te deixar sozinho, ele quer te deixar como uma presa, sozinho, para ele te atacar. Mas quando nós estamos unidos com Deus, quando nós temos comunhão com o nosso núcleo familiar, quando nós temos comunhão com nossos irmãos da igreja local, quando nós temos comunhão com os nossos amigos queridos, nós somos fortalecidos, nós somos tocados por essa comunhão. Aleluia! Então nós somos gratos. Foi falado sobre gratidão esses dias. Nós somos gratos pela graça de Cristo. Nós reconhecemos o amor do Deus Pai, e nós dependemos de modo intenso e de propósito da comunhão do Santo Espírito. A essência da vida cristã é viver sobre a graça de Cristo. Se não houver a graça de Cristo, não existe vida cristã.
mas também é estar imerso no amor do Deus Pai, mergulhado, encharcado desse amor que traz convicções, que traz proteção, que traz alívio, que traz refrigério. O amor de Deus é incomparável, não está relacionado àquilo que nós fazemos. Ele nos amou quando nós não merecíamos. Nós não éramos merecedores do amor de Deus, mas Ele nos amou. Mas também a essência da vida cristã é estar unido com o Espírito Santo e unido pelo Espírito Santo. Ele está dentro de nós, nada pode nos separar. Naturalmente falando, pode ser que decepem um dedo, mas o Espírito Santo vai continuar estando em mim. Ele vai continuar estando em mim. Nada pode me separar da comunhão do Espírito Santo. Agora, a palavra comunhão é a palavra no grego koinonia. Esta palavra, ela pode ser traduzida, ela representa comunidade, participação conjunta, relacionamento, intimidade. Está até relacionada a uma oferta dada pelas pessoas no momento da coleta, porque isso demonstra o compromisso delas e a prova de comunhão delas com o Senhor e com o seu serviço. A palavra koinonia também, ela tem essa conotação de comunicação, de auxílio, de contribuição, de compartilhar, de tornar comum. Tudo isso está dentro da palavra koinonia, que também, nós sabemos, ela é traduzida por comunhão. Comunhão é koinonia, e koinonia, ela tem toda essa representação, essa palavra. E nas escrituras ela é normalmente traduzida como comunhão, como participação, parceria ou associação, dependendo do contexto. Pode ser que a palavra escrita lá não seja comunhão, mas no original, em algumas dessas palavras, elas são koinonia. E ela descreve essa união restaurada também do homem com Deus. Nós temos comunhão com o Senhor e reflete o mandamento de amar uns aos outros. Porque nós temos Ele, porque nós temos intimidade e comunhão com Ele, nós podemos ter intimidade com o outro. É uma comunhão vertical e horizontal. Isso faz parte do plano de Deus, da vontade de Deus. Aleluia! Então essa palavra, ela é utilizada, koinonia, ela é utilizada no Novo Testamento, que foi escrito em grego. Mas ela traz também uma conexão com o Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico. Em algumas outras palavras, que seriam hesed ou berit, que significam lealdade, bondade, comunhão, e que descrevia as alianças entre Deus e seu povo. Comunhão. Tudo começou com comunhão. Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, lá no jardim do Éden, depois de preparar um cenário, um ambiente glorioso, para que o homem vivesse. Mas, então, nós vamos falar sobre alguns aspectos dessa comunhão. Iniciaremos falando sobre a comunhão com Deus, a comunhão com o Senhor. E como eu já disse, eu vou repetir, essa comunhão com o Senhor, ela é a base para todos os outros níveis de comunhão que nós possamos ter aqui na terra. Nós não teremos uma comunhão perfeita com o outro, se nós não tivermos uma comunhão perfeita com o Senhor. Vai ser prejudicado. Aleluia. Aleluia. E como é que eu desenvolvo a comunhão com o Senhor? É pela oração, pelo estudo da palavra e pela obediência. Nós ouvimos hoje pela manhã sobre aquele que está firmado na rocha, aquele que ouve, mas não somente ouve, é aquele que obedece. Então a obediência está relacionada a ter comunhão com o Senhor, ou a desenvolver comunhão com o Senhor.
oração, meditação na palavra, estudo da palavra e obediência. Jesus, frequentemente se retirava para orar. Veja, o Senhor Jesus, o Deus encarnado, aquele que tabernaculou entre nós, cheio de graça e verdade, ele separava alguns momentos para ter comunhão com o Pai. Se ele fazia isso, será que nós temos que fazer? Certamente, queridos. Ele nos deu exemplo de como um filho de Deus deve se mover nessa terra. Aleluia. E essa comunhão com Deus está relacionada também a ouvir a Deus. Porque não é só se achegar, é se achegar e receber algo de Deus. Como eu já disse, Deus sempre tem coisas boas para compartilhar para conosco. Em João 10, 27, você não precisa abrir, você pode anotar, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Quem é a ovelha aqui do rebanho do Senhor Jesus Cristo? A Bíblia diz que as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz. Mas onde é que eu ouço a voz do meu pastor? É na comunhão, é na intimidade. Se eu estiver longe eu não vou ouvir, se eu estiver distraído eu não vou ouvir, mas se eu estiver conectado de modo intencional e de propósito, certamente eu ouvirei a voz do meu pastor. E quando eu ouvir a voz do meu pastor, eu serei bem direcionado. Eu poderei seguir essa voz, seguir esses comandos e prosperar em tudo aquilo que eu vou fazer. Porque eu não vou fazer segundo o meu entendimento humano, eu vou fazer segundo uma direção do Espírito Santo, em que eu vi nesse lugar de comunhão. Coisa boa. A Bíblia diz em Salmo 34, 15: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Então, o lugar de comunhão com Deus, primeiro eu o ouço, mas a Bíblia diz que os ouvidos deles estão atentos ao que eu estou falando. É um relacionamento, é uma via de mão dupla. Eu ouço e ele me ouve, eu falo e ele fala. Um relacionamento. Aleluia, glória a Deus. Isso traz um impacto espiritual para as nossas vidas. A intimidade com o Senhor transforma até mesmo o nosso caráter. Nós somos até mesmo aperfeiçoados no amor, nesse lugar da comunhão, ao ponto de que mesmo quando a gente não quer liberar perdão, é tanto amor e tanta intimidade, tanta comunhão, que nós somos quebrados, nós somos quebrantados. Nós abandonamos as nossas antigas convicções humanas e carnais e escolhemos o caminho do amor, porque a Bíblia diz que Deus é amor. A essência do nosso Deus é amor. Aleluia. O salmista declara: na tua presença, plenitude de alegria. Por que eu vou correr da presença de Deus, se na presença dele tem plenitude de alegria e delícias perpetuamente? Salmo 16, 11. Onde é que eu provo de plenitude de alegria? É na presença, é na comunhão. Lucas, eu não estou sentindo tanta alegria, parece que a tristeza está batendo. Vai para o lugar da intimidade, na comunhão, você vai provar de plenitude de alegria. Uma alegria que o mundo não pode dar. Uma alegria que está baseada naquilo que você conquistou, mas porque você foi conquistado por Ele. O Senhor me conquistou, Ele me traiu. Faça como tu queres, o Senhor tem a minha vida nas tuas mãos, eu te pertenço. Queridos, Deus é o nosso abrigo, Ele é o nosso refúgio. E agora o que fazer? Eu vou correr para Ele. Ele é o meu refúgio, Ele é meu abrigo, Ele me protege, Ele cuida de mim, Ele não me deixa, Ele não me desampara, Ele me ama, Ele é poderoso, Ele faz tantas maravilhas na minha vida. O salmista diz, extraordinário, em Salmo 91, 1 ou 2: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor:
Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, ou minha fortaleza. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente eu encontro descanso. E aí eu falo, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, é o Senhor que me sustenta. Eu estou firmado no Senhor, o Senhor me sustenta. E não importa o vento, a tempestade, a pressão, as más notícias, eu estou firme em Ti, eu sou inabalável, porque o Senhor é fiel, o Senhor é por mim, o Senhor não volta atrás, o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem planos de paz ao meu respeito. O salmista também diz, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresenta a minha oração e fica esperando. Isso está em Salmo 5,3. Ele diz assim, de manhã apresenta a minha oração, mas eu apresentei, eu não vou embora. Eu fico esperando o quê? Ouvir a voz do pastor, porque eu sou uma ovelha, eu sei que ele vai falar. Ele tem coisa para falar, ele tem coisa para compartilhar, e eu sou uma ovelha do seu aprisco, então eu vou discernir e ouvir a sua voz, e vai ser tão bom para mim no meu dia. O salmista também diz, em Salmo 7,1, Senhor Deus meu, em Ti me refugio. Aleluia. O salmista dizia muita coisa sobre o refúgio em Deus, hein? Não é à toa que Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha apreço pela presença. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu tenho uma notícia boa, esta comunhão está disponível. Deus não está ocupado para te ouvir ou para te receber. Pode ser no lugar onde você estiver, basta você se conectar em espírito, se rendendo com sinceridade. Não está relacionado a falar palavras bonitas, não está relacionado a ter eloquência, está relacionado a sair de um coração, a sinceridade. Deus te conhece, Ele te fez, Ele entende todas as línguas, Ele entende até mesmo todas as gírias. Então você pode ser sincero com Ele, Ele vai te ouvir, Ele vai te entender. Aleluia, aleluia. Esses dias eu recebi no meu WhatsApp um documento em inglês, um artigo. E eu estou estudando inglês, eu não sei falar inglês ainda. Mas aí eu joguei no ChatGPT e pedi, por favor, traduza para mim e traga um resumo. Em questões de segundos, aconteceu. Se o ChatGPT fez isso, imagine o que Deus não faz. Quando eu oro para Ele do meu jeito, com a minha sinceridade, com a minha devoção. O ChatGPT não é mais rápido que Deus não, queridos. O interesse de Deus não é a oferta, mas é o ofertante. O interesse de Deus não é a adoração, mas o adorador. O interesse de Deus não é o nosso serviço, mas é o servo ou o trabalhador. O interesse de Deus não é até mesmo o ministério, mas é o ministro. É a pessoa, é o ser que Ele criou, a sua imagem conforme a sua semelhança. Ele está interessado na gente, queridos. Ele pagou o mais alto preço. Ele quer fazer tanta coisa, quer te revelar tanta graça, tanta glória. Ele tem tanto plano de paz para a sua vida. Mas você só vai viver isso se você tiver comunhão com Ele. Se não tiver comunhão, você não vai viver. Mesmo tendo um plano maravilhoso, você vai ficar alheio e à parte do plano maravilhoso que Ele tem, é poderoso para manifestar sobre a vida de cada um de nós. E diante disso, nós pensamos na nossa vida de um modo primordial: qual é a minha necessidade? Eu não sei quanto a você, mas todo mundo precisa comer. É bem verdade que a gente resiste a alguns dias de jejum, e é bom, isso é positivo, a gente incentiva a fazer. Mas de um modo natural e ordinário, todo mundo precisa comer. A alimentação é uma necessidade para o homem. Pastor Felipe falou hoje pela manhã sobre ter fome e sede do Senhor.
Jesus, em determinado momento, em João capítulo 4, ele está com os discípulos saem para comprar comida. Jesus, ele fica naquele poço, tem encontro como um momento de comunhão extraordinário que transforma a vida daquela mulher samaritana. Mas os discípulos voltam com comida, porque afinal de contas eles saíram para comprar comida, para se alimentar. E Jesus também comia. Jesus, depois que ressuscitou, continuou comendo. A Bíblia diz que eles prepararam um peixe para Jesus. Eita, no corpo glorificado a gente vai comer? Isso é um capítulo para outro dia. Porque a gente tem prazer em comer. Além de ser uma necessidade, a gente tem prazer também. A gente sente fome, mas às vezes mesmo sem fome, aquela comida cheirosinha, aquele doce, aquela sobremesa, aquele cuscuz que eu não enjoo, maravilhoso. Aleluia! Aleluia! É uma necessidade, mas também é um prazer. Bom, os discípulos estão voltando em João 4,31, você também não precisa acompanhar, você pode anotar. Diz assim: nesse inteirinho os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Jesus estava com fome, assim como os discípulos. Mas Jesus responde, mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: teria porventura alguém trazido o que comer? Diz Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, realizar a sua obra. O que me alimenta, fazer a vontade do Senhor, cumprir a sua obra. Qual é a minha necessidade? Fazer a vontade do Senhor, cumprir a sua obra. Isso precisa ser uma necessidade em nossas vidas. Mas além de ser necessidade, ela também pode ser um prazer nosso. Ah, Senhor, que bom é viver o seu plano, que bom é viver a sua vontade, que alegria é corresponder ao Senhor. Deu tudo certo, mas como não daria? Eu simplesmente te obedeci. Eu só dei um passo de fé. Quem fez o sobrenatural foi o Senhor. Que bom é ter comunhão, que bom é ter sociedade com o Senhor. Ele só precisa da minha disponibilidade, da minha obediência. O resto Ele faz. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Eu não vou me preocupar com o mais, eu deixo o mais Ele fazer. Eu só vou entregar o meu caminho a Ele. E aí, vamos colocar isso de um modo prático. Como de modo prático eu vou ter comunhão com Deus? A gente viu a oração, a palavra, a meditação. Mas eu te recomendo, estabeleça um horário no seu dia para você orar e ler a Bíblia. Separe um horário, acorde mais cedo, ou não sei como que é a sua rotina, mas separe um momento para ser aquele é o momento. Está fechado na agenda, está travado. Esse é o horário da comunhão com o Senhor. Isso não quer dizer que você não pode ter comunhão com o Senhor ao longo do dia, orando em línguas, meditando num versículo, fazendo um monte de coisa, mas com o Senhor envolvido. Isso é bom também, Deus vai compartilhar coisas. Nós temos o Espírito Santo, e esse fluxo fica no dia inteiro. Agora, quando a gente separa um momento só para a gente e Ele, porque a gente não vai estar envolvido com o trabalho, não vai estar dirigindo, não vai estar com criança, não vai estar com a esposa, não vai estar fazendo nada, a gente vai estar só com Ele. Toda a nossa atenção estará focada nele. E a gente terá uma habilidade de perceber um pouco mais do que nas atividades do dia. Quando a gente separa um tempo específico, a gente fica mais atento, a gente fica mais sensível para receber tudo aquilo que Ele tem. A gente extrai todas as vitaminas que existem espiritualmente falando desse relacionamento e da comunhão com Deus. Mas nós falamos também, então eu quero agora partir para um próximo ponto, que é a comunhão com a família. Deus instituiu a família, a comunidade central para o crescimento espiritual e social. A família é o primeiro ministério de cada um de nós. E é importante ter comunhão com a família. A Bíblia diz em Colossenses 3, 18 a 21, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem suas esposas e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Obediência do filho aos pais agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Os pais não devem irritar seus filhos. Os maridos devem amar as esposas e não devem tratar elas com amargura.
existe um modelo de comunhão familiar, onde pais e filhos devem viver em amor e respeito mútuos, refletindo o plano de Deus. Porque ainda que você esteja o dia inteiro sobre o mesmo teto da sua esposa, se você não está dando atenção para ela, o que adianta estar junto? Presencialmente, se não tem atenção, se não tem comunhão. Se quando ela fala com você, você está mexendo no celular, você está assistindo uma série, você está fazendo outra coisa. Um tempo de qualidade, um tempo intencional de propósito. Eu estou te ouvindo, eu quero te entender, eu não quero estar distraído. O filho também, pai, não, cara a boca, moleque, depois a gente vai. Não, o filho quer te ouvir, o filho quer a tua atenção, o filho quer comunhão com você. É necessário tempo de qualidade em família. Porque se a gente não estruturar o relacionamento na família, isso vai prejudicar o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com os outros. O que adianta eu amar quem está fora, se eu não amar minha esposa que está comigo, que tem uma aliança comigo? E o amor envolve renúncia, envolve entrega, envolve investimento. Aleluia. Então, como nós podemos aplicar isso? É necessário fazer devocionais em família, regularmente. Sabe, quando os filhos são criados à mesa, lendo um texto, um versículo, as crianças são edificadas, elas vão aprender, elas vão tendo prazer pela palavra. Não vão ouvir só no departamento infantil, em que pese um belo trabalho está sendo feito lá. Mas se ficar só lá, vai ser 1, 2 vezes por semana, é muito pouco. As crianças precisam ser ensinadas no caminho em que devem andar. E esse é o papel principal dos pais. E nesse ambiente de comunhão familiar, as crianças são edificadas. O caráter delas também é ajustado. É importante ter comunhão. Ter momentos de prazer, de lazer. Sim, o lazer, passear é bom. Faz parte da comunhão, faz parte do prazer de estar junto, sair para jantar, ir no cinema, brincar, passear, ir no parque. Isso é importante. Como diz o pastor Januí, vou usar a frase dele, Deus não cai do trono, Deus se alegra. Foi Ele que criou a família, foi Ele que te deu uma esposa, foi Ele que te deu filhos. Ele quer que você trate bem. E Deus se alegra quando isso acontece. Agora, eu quero partir para um outro ponto. Comunhão entre irmãos. E precisamos entender que a igreja é uma família espiritual. Nós somos irmãos por quê? Porque nós fazemos parte da mesma família. Eu não posso ter alguém como irmão se não for minha família. Só é família quem nasceu do mesmo pai, da mesma mãe, do mesmo núcleo familiar. Só irmão é isso. Então, a igreja é a nossa família espiritual, o corpo de Cristo é a nossa família espiritual. E isso é tão importante que a gente pode ver em Atos capítulo 2, do 42 em diante, eu vou citar só 2 trechos deles, assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. No princípio da igreja, assim que a igreja nasceu, porque a igreja só foi inaugurada depois que Jesus morreu e ressuscitou, aleluia. Então no início da igreja, da eclésia, a Bíblia diz que aqueles que eram os irmãos, eles estavam reunidos juntos, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão a partir do pão e as orações. A Bíblia continua dizendo no final desse texto: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comunhão, e tudo em comum. A comunhão na igreja primitiva era tamanha ao ponto de que aquilo que eu tinha, eu compartilhava com o pastor Felipe. Eu não via como meu. Tamanho era o nível, entendimento e comprometimento com a comunhão com os irmãos, que a Bíblia diz que eles estavam unidos e tinham tudo em comunhão, tudo em comum. Uau! Que nível de comunhão! Nós vamos chegar lá. Estamos caminhando, estamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor para chegar nesse modelo. Aleluia! Essa comunhão se refere à vida comunitária dos primeiros cristãos, e ela é marcada, como eu disse, por essa união e por esse compartilhamento. Comunhão está relacionada também a compartilhamento. De fato, a coinonia nesse ambiente de irmãos e de igreja
nos desafia a vivermos em unidade, compartilhando recursos, amor e apoio mútuo. Queridos, pouco importa se sou eu quem estou pregando. Quando tem algum parceiro meu aqui pregando, eu escolho me conectar, eu escolho celebrar. Apoio mútuo, a gente se celebra. Cara, eu celebrei a ministração do Bolsinha hoje, foi extraordinário, eu fui tocado grandemente. Cheguei com a Lê e falei, amor, que palavra boa que o Bolsinha trouxe, foi top demais. E ela me entende, você vê, relacionamento eu falei top demais, não é uma palavra tão bonita, tão, nossa, formal. Mas o relacionamento ela entendeu, Deus também entende, como eu disse. Agora nós precisamos entender que existe unidade mesmo em meio à diversidade. Porque, eu só vou ser unido com quem é igualzinho a mim. Tem que ter a minha chamada. Se não for minha chamada, eu não vou me relacionar não. Se eu sou profeta, não quero papo com evangelista. Se eu sou evangelista, não quero papo com pastor não. Não é assim. Existe unidade no meio da diversidade. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12, que embora diferentes, nós somos um só corpo em Cristo. Eu sou diferente, está tudo bem. Deus não criou todo mundo igual. Mas em meio à diferença, em meio a essa diversidade, nós podemos ser um. Esse dedo não é igual a esse, mas eles fazem parte do mesmo corpo. Aleluia! E precisamos entender também sobre a importância de praticar essa comunhão. Qual o benefício que ela traz? Hebreus 10, do 24 ao 25, diz assim, consideremos uns aos outros, consideremos uns aos outros. Eu tenho que considerar o pastor Luiz Fabiano, eu tenho que considerar, diz assim, consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Quando eu considero o outro, eu sou estimulado ao amor, que é o caminho da vitória, que é o que denota uma maturidade espiritual, é o amor. Eu sou incentivado ao amor e à prática de boas obras. Ele continua dizendo, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. É bom fazer parte de uma igreja local, porque nós somos estimulados, nós somos aperfeiçoados, nós somos cuidados. Então, qual a aplicação disso? Participe ativamente da sua igreja local. Mas o pastor não foi atrás de mim, vai para a igreja. Está tudo certo. O pastor não me ligou, eu faltei no culto, já estou um mês, o pastor não me ligou. Está tudo bem, continua congregando, você vai ser estimulado ao amor e à prática de boas obras. Aleluia! Aleluia! Porque pode ser que o pastor não te veja no dia que você voltou, mas vem algum irmão, que saudade que eu estava de você, como é bom te ver, você faz falta, você faz diferença. Aleluia! Deus não usa só o pastor, Deus quer usar cada um de nós. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E outra aplicação, nós devemos servir e orar uns pelos outros, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Quero falar mais um pouco. Comunhão entre amigos. E eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. Coisa boa é ter amigo. Pode ser que a gente não tenha muitos, mas como é bom ter amigo de verdade. Como é bom ter comunhão com amigos. Como é bom ter um amigo que vai pôr o dedo na sua ferida para colocar um remédio. Vai doer, mas ele te ama, ele quer seu bem, ele não vai deixar você sofrendo, ele não vai deixar você inflamado com pecado, com amargura. Ele vai colocar o dedo, libera perdão, anda em amor, não é assim. Coisa boa é ter um amigo, queridos. Os amigos são aqueles irmãos que nós escolhemos para andar um pouco mais perto. Eles são presentes de Deus. Em Provérbios a Bíblia diz assim, o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Uau, na adversidade nós podemos ter amigos, e eles vão nos ajudar, eles vão cuidar da gente. Essa questão da amizade, ela é tão importante para Deus e para o Senhor Jesus, em que chegou um momento que, antes dele ser crucificado, ele disse para os discípulos, ele diz assim,
ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Jesus não falou nem pelos seus servos. Ele disse: ninguém tem maior amor do que esse, o que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já eu não chamo de servos. Porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Isso me faz pensar em intimidade, em confiança. E eu pego e eu vou primeiro para Deus. Cara, quando eu oro em línguas, eu estou falando segredos com Deus. Falo mistérios. Mistérios são segredos. Segredos você só conta para sua esposa, você só conta para o seu melhor amigo. Você não sai contando um segredo para todo mundo. Aleluia. É importante ter amizades saudáveis. Amigos espirituais nos ajudam a crescer na fé. Uau! Amigos espirituais nos ajudam a crescer na fé. A Bíblia diz em Provérbios 27:17: como ferro com ferro se afia, assim o homem é seu amigo. Quando você anda com alguém espiritual, quando você tem um amigo que é espiritual, queridos, você é afiado, você cresce, você não fica na mediocridade, você é desafiado, você é esticado, você é incentivado, você é catapultado para o seu propósito. Porque um amigo não quer prosperar sozinho, ele quer ver o seu núcleo de amizade prosperando também. Jesus tinha comunhão com o Pai. Ele falou: não é só eu, eles todos são criação do Senhor. Se eu, como o grão de trigo, morrer na terra, eles vão ter vida quando eu ressuscitar. É importante nós termos a consciência da influência espiritual. A Bíblia diz que não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Você está reunido com amigo e começa a fofoca, começa a criticar. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Um costume de um filho de Deus, de andar em amor, em perdão, em misericórdia, em santidade. Então, cuidado quando estiver reunido com amigos. Quando você vê que a conversa está indo para um caminho, alerte, levante uma placa de alerta. Não vamos para cá não. Vamos voltar para um lugar seguro. Vamos olhar para Jesus. Em vez de criticar, vamos dar graças ao Senhor. Aleluia. Paulo fala também para essa igreja de Corinto, que eu disse todo esse contexto de divisão, ele diz assim: nisto, 1 Coríntios 11:17, nisto porém que vos escrevo não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Os irmãos de Corinto estavam se ajuntando e não era para edificação, era para destruição. Mas nós podemos nos unir do modo correto. Qual é? Para edificação. Amizades baseadas nos princípios de Deus são fonte de encorajamento e crescimento espiritual. E eu tenho uma aplicação para isso. Cultive amizades baseadas em valores bíblicos. E seja intencional em oferecer apoio e encorajamento. Eu, nesses primeiros dias do ano, tive algum momento de comunhão com alguns amigos, de modo espaçado. Mas ontem estava com uns amigos, em que a gente se conhece antes do Verbo da Vida, antes do Rema. Alguns são de Interlagos, outros são de uma outra igreja, irmã. E estávamos reunidos porque fazia mais de ano que a gente não conseguia estar junto. E a desculpa era um churrasco. A gente gosta de comer, né? A gente tem fome, é uma necessidade, mas também é um prazer, né? Glória a Deus. Estávamos reunidos e havia algum irmão ali que estava em jejum. Sabe, ele estava mais interessado em ver o fogo pegando na brasa, mesmo sem comer. Ele queria ver o prazer dos seus amigos. Ele não estava comendo, mas quando chegou os docinhos, ele queria servir para os outros. O prazer de estar junto, de estar unido, de ver a alegria do outro.
E um dos membros desse ciclo amistoso havia feito aniversário. E foi feita uma surpresa. Para alegar o outro, para honrar o outro, para celebrar o outro. Mas antes disso, entre o churrasco e o parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, havia uma percepção de uma amiga nossa, sobre um outro amigo nosso que estava com dor, e havia um outro pastor também amigo, e falou, vamos orar por ele, vamos orar. Um amigo meu com dor, não, a gente vai orar. A Bíblia diz, se eu impor as mãos sobre os enfermos, ele vai ser curado. Se está alguém sofrendo, chama os presbíteros, eles farão a oração da fé, e o enfermo será curado. A gente crê na palavra. Fomos lá, queridos, oramos por ele, só que aquilo foi só um começo. Falei sobre amigos espirituais. Rapaz, começou um negócio sério. Aí depois de orar por ele, começou a trazer uma palavra de encorajamento. E começou a discernir pressões que ele nem tinha compartilhado. E trouxe alívio e refrigério. Aí houve profecia para outro, profecia para cá, profecia para lá. E não era aquele culto da profecia, como você diz, aquela reunião meio bagunçada. Não, o Espírito Santo se movendo de um jeito tão gracioso, tão coordenado, queridos. E a minha mãe estava lá também. Queridos, o Espírito Santo pegou minha mãe de um jeito que eu nunca tinha visto. E não fui eu que orei por ela, foi um amigo meu. Mas como eu me alegrei. A unção pegou a vida dela, que quase ela mergulha na piscina sem saber. Ela estava de olho fechado e estava sendo tocada pelo Senhor, recebendo um refrigério, que nem eu mesmo sabia a pressão que ela estava passando. Mas que alívio houve naquela comunhão entre amigos espirituais. E havia algum de nós que estava com alguma dificuldade financeira, ficamos sabendo o que a gente fez. Qual é o seu Pix? Nós vamos semear. E aquilo que você não havia recebido essa semana, ou nesse final de semana, vai chegar mais. A gente vai ser o canal de Deus para te tocar, porque a gente te ama. Aleluia. E Jesus Cristo se alegrando em tudo isso. E você pode pensar, mas nessa comunhão, eu já entendi que é necessário uma entrega. E eu me sinto tão incapaz. Eu tenho tão pouco. Como é que eu vou ter comunhão com alguém? Como é que eu vou ter comunhão com os irmãos da igreja? Tem os pastores, tem os ministros. Eu acho que o povo quer ter comunhão com eles. Não, quer ter comunhão com você. Fervoroso, transbordando. E fala, mas eu tenho tão pouco para oferecer. A Bíblia diz em João, quando fala do texto da multiplicação dos pães, que havia um rapaz que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Era tão pouco para uma multidão de mais de 5.000. 5 pães e 2 peixes é tão pouco. Aquele jovem tinha tão pouco, mas o tão pouco dele ele entregou na mão de Jesus. E quando tão pouco você entrega obediência ao Senhor, Ele faz o mais. Você fala, mas eu tenho o quê? Eu não tenho palavra, eu não tenho inspiração. Dê um abraço. Esse abraço pode ser mais forte que uma profecia, do que uma palavra de conhecimento ou de sabedoria. O amor de Deus fluindo de você e tocando o outro. E aí você que não tinha nenhuma palavra, mas porque tinha tão pouco, você entregou pouco. Começa a fluir uma palavra, uma inspiração, um refrigério, um encorajamento, um fortalecimento, é comunicado. E aquela pessoa é tocada por Deus, através de você. Você foi o canal que Deus usou. Falando sobre eu tenho tão pouco, a Bíblia fala sobre aquela viúva que tinha apenas 2 moedas. Mas ela era tão pouco aos olhos de todos, mas ela deu tudo o que ela possuía. Eu só me sinto incapaz. Entrega a sua incapacidade para Ele. Se isso é tudo o que você tem, você vai ver o que Ele vai fazer com a sua incapacidade. Ele vai te capacitar de um modo sobrenatural. As pessoas vão ver, mas como assim? Foi Deus que me capacitou. Só podia ser Ele, não tem nada a ver comigo. Eu só confiei nele, eu só entreguei o meu caminho a Ele. Ele endireitou as minhas veredas. E existem uma série de versículos que vocês
que a gente pode ver nas Escrituras, e eu te recomendo a procurar quando você estiver lendo. Quando fala de uns aos outros, fala sobre amor uns aos outros, ajudar a levar os fardos uns dos outros, incentivar e exortar uns aos outros, perdoar uns aos outros, orar uns pelos outros, servir uns aos outros, suportar e honrar uns aos outros, não julgar ou ser causa de tropeço para os outros, ter humildade e compaixão de um para com os outros. Quando você tem um monte, em cada um desses tópicos que eu disse, existe muito versículo. Quando você estiver meditando, na Bíblia você fala, uns pelos outros, relacionado à comunhão, eu vou praticar isso daqui. Porque melhor coisa é dar do que receber. Eu quero receber uma palavra, eu quero receber um abraço, eu quero receber um sorriso. Não espere receber, dê você. Eu passei, não me deram um sorriso, dê você. Boa noite, está tudo bem, eu te amo. Quebre você o gelo, com a comunhão e com o amor. O amor é mais forte, o amor tudo vence, o amor tudo suporta. Não se ufana, não se soberbece, não busca o seu próprio interesse. O amor é o caminho para a vitória. E para terminar, eu quero ler o texto, se vocês abram comigo, 1 João no capítulo 1, verso 3. Aleluia! 1 João, Epístola de João, capítulo 1, verso 3. Aleluia, Deus é bom demais. Primeira João capítulo 1, verso 3 diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também vós tenhais comunhão, koinonia, conosco. O que eu vi, o que eu ouvi, eu estou proclamando. Para o quê? Porque eu quero que você tenha comunhão comigo. E a nossa comunhão é com Deus Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Eu compartilho porque eu quero ter comunhão. E a comunhão que você vai ter comigo é porque eu tenho comunhão com o Pai e com o Senhor Jesus. O texto que nós lemos inicialmente, 2 Coríntios 13, ele aponta para um relacionamento íntimo e interação com o Espírito Santo, que promove a unidade em todas essas esferas de relacionamento. Ele nos capacita a ter relacionamento. E muito embora seja uma palavra simples, queridos, comunhão, koinonia, é um dos assuntos centrais da vida cristã. E em meio à simplicidade, Deus pode operar milagres. Beber água é tão simples, mas um copo de água pode salvar um sedento, pode dar um ânimo, um fôlego. Então eu peço que vocês coloquem de pé. Eu queria chamar o Ministério de Música. Aleluia. E eu quero recomendar 3 livros que vão te ajudar a crescer nesses níveis de relacionamento com Deus. Seguindo o plano de Deus para a sua vida, do irmão Kenneth Hagin. Como ser dirigido pelo Espírito de Deus, também do irmão Kenneth Hagin. E Seguindo o Espírito Santo, da Nancy Dufresne. São livros que vão te ajudar a crescer em comunhão com Deus e te fortalecer em comunhão com o Espírito Santo, que vai ter como consequência melhorar o seu nível de relacionamento com os outros.